Ambiente-se na área, segunda temporada começando. Que prazer estar de volta aqui com vocês. A gente tava morrendo de saudade, né, Tomás? E já começamos com uma notícia bombástica. Terremoto no Brasil. Também não é bem assim, vai. Terremoto sim, mas há dezenas de milhões de anos atrás. A Ponta do Pai Vitório é o registro de que em um passado distante houve grandes terremotos aqui na região dos lagos, né, Marquinhos? Exatamente, Tomás. A gente tem aqui o registro de uma falha geológica, né, que tem um alinhamento dessa falha da Ponta do Pai Vitório com a Ilha Feia, né, comprovando que houve um movimento tectônico, ou seja, um terremoto nessa região. E aqui é um lugar de muita riqueza ambiental, tem inclusive espécies raras, né? Verdade, né? Aqui está dentro da APA Mangue de Pedra, né? Afinal de contas, a Ponta do Pai Vitório pertence a essa unidade de conservação. E a gente tem aqui uma espécie característica da nossa região, que é o cacto da cabeça branca, que ele é característico dessas encostas que a gente tem aqui. Além da diversidade ambiental, esse lugar também tem grande importância histórica. Acioli, por que o nome Pai Vitório? Na verdade, o nome desse local está no mapa em 1867 de um capitão francês que ele vai mostrar toda a costa buziana, ele vai chamar de Ponta do Diego. Mas esse nome não pegou e Pai Vitório tem três razões históricas ou lendárias. Uma de que é o nome de uma embarcação negreira que afundou bem próximo daqui e que esse Pai Vitório foi o único sobrevivente, foi o único que sabia nadar e conseguiu se libertar das correntes chegando aqui. Aí algumas versões dessa lenda diz que ele virou um curandeiro, um padre curandeiro e que curava muita gente aqui no Quilombo da Rasa. Outra versão que a historiadora Nilma Ceoli conta que ele saiu daqui andando até o Arraial do Cabo, foi capturado e depois ele conseguiu se libertar. Mas a única coisa que nós temos de verdade dessa história, do nome Ponta do Pai Vitório, é o nome de uma embarcação negreira portuguesa que de fato ela afundou na costa aqui do Brasil. E aqui a Ponta do Pai Vitório está bem do ladinho do Arpoador da Rasa, que é um lugar também muito importante do ponto de vista histórico, porque aqui chegavam navios de tráfico de pessoas escravizadas, né? Sim, a Ponta do Pai Vitório é o primeiro lugar da região do antigo Cabo Frio a receber escravizados. Então aqui, em toda essa região aqui, chegaram milhares de escravizados. É a praia do desembarque mais primitivo na região dos lagos. Por isso que existe essa história do Pai Vitório com a história dos escravizados aqui na região. E essa memória do Pai Vitório está bem clara na mente dos quilombolas. Então eles te contam todas essas lendas envolvendo o Pai Vitório. E ninguém fala do nome original, que é a Ponta do Diego. Nós estamos aqui no Arpoador da Rasa. Esse lugar é fundamental para a história do Brasil, porque ele foi o primeiro local de chegada dos escravizados da região do antigo Cabo Frio. Então aqui foi o primeiro lugar que os escravos chegaram e daqui eles eram enviados à Fazenda Campos Novos e à Fazenda Bahia Formosa. Então eles começam a ser trazidos para cá a partir do final do século XVIII, início do século XIX,
por conta do ciclo do ouro em Minas Gerais. Porque como Minas não tem mar, os escravizados chegavam no Rio de Janeiro para ir para Minas Gerais. Então esse porto aqui, especialmente o porto do Rio de Janeiro, era o local de chegada dos escravizados. Agora, esses navios eram enormes, né? Como é que era esse desembarque aqui? Sim, os navios eram tão grandes que tinha um navio de 500 e levavam 500, 600 escravizados. Por isso que o navio nunca chegava até a praia. Na verdade, ele ficava lá distante de 2 a 3 quilômetros da praia e algumas jangadas iam trazendo de pouco em pouco os escravos para cá. Aproximadamente 40, 50 escravos por jangada, mas os navios chegavam até com 500, 600 escravizados. Então nós temos vários registros de navio, 500 pessoas que chegaram aqui no arpoador da Rasa. E a nossa região vai receber muito escravizado, especialmente aqui, a partir da Lei Feijó de 1831, que é a famosa lei para inglês ver, que é a lei que vai fechar os principais portos negreiros do Brasil. Então essa rota aqui vai se tornar uma rota clandestina de escravidão. Quer dizer, a partir do momento que oficialmente os portos foram fechados, esse tráfico acabou se expandindo para outros lugares menos visados, seria isso? Sim, com certeza. Por isso que vai entrar a Praia do Peró, vai entrar também a Praia de José Gonçalves e também aqui o arpoador da Rasa e a Rasa aqui na frente. Então esses lugares vão começar a trazer muito mais escravizados. Então agora que o tráfico vai ficar pesado nessa região. Esse lugar aqui que hoje a gente só vê um portão fechado, ele foi uma casa que recebia as pessoas escravizadas que chegavam no arpoador da Rasa. Aqui servia como um entreposto, onde eles eram preparados para posteriormente serem enviados para os seus locais de destino, como a Fazenda Campos Novos, por exemplo. Atualmente não dá para ver nada aqui, né? Por quê? Na verdade não dá para ver nada, nem querem que se veja nada, porque como ninguém quer que se revele a história que tem nessa casa aqui. Então quanto mais esconder essa localidade, seria melhor para o atual proprietário. Existem momentos da história que, de tão tristes, precisam ser lembrados para que nunca se repitam. Esse monumento da Unesco reconhece que aqui no bairro da Rasa, em Búzios, milhares de africanos escravizados chegaram ao Brasil durante o século XIX. O bairro da Rasa hoje é considerado um quilombo urbano, certo? Sim, o bairro da Rasa é um enorme quilombo urbano, inclusive com a maior população negra da região dos Lagos. Nós temos vários quilombos que surgiram oriundos da Fazenda Campos Novos e esse aqui é um dos maiores. Búzios tem 2 grandes quilombos, o quilombo da Rasa e o quilombo de Baía Formosa. Com o fim da escravidão, um cenário de resistência e esperança se ergueu aqui, o Quilombo de Baía Formosa. Fundado por descendentes de pessoas escravizadas, esse lugar se tornou um símbolo de luta contra a injustiça. Nós conhecemos a cultura, a culinária e ouvimos histórias incríveis. O conceito de comunidade tradicional ainda é pouco compreendido. O que é uma comunidade quilombola, afinal de contas? Uma comunidade quilombola é uma comunidade que primeiro se autodefine quilombola. Ela aceita a sua história de sua ancestralidade. Então, se eu tenho informações de que os meus antepassados foram escravizados e toda a história, minha bisavó, avó, mãe me contam isso e eu me autodefino, quilombola eu sou. E viver em um território quilombola é viver para manter essas tradições, essa historicidade viva. Os nossos ancestrais, os negros escravizados, eles chegaram aqui na região Rasa, né? E centro da cidade. Esses escravos eram levados para as fazendas Campos Novos, uma delas, né?
eram pesados, tudo isso no centro da cidade, depois levados para as fazendas. Mas quando eles conseguiam fugir dessas fazendas, Piraúna, Tauá, eles fugiam para a região da Rasa. Isso é um quilombo, é uma área de resistência. Parar, pensar um pouco no passado para ver por que nós temos tudo isso hoje. Porque se temos hoje foi porque tivemos um ontem, né? E aí, se não mantivermos a nossa cultura, a nossa história, será que teremos um amanhã? Às vezes nós temos as riquezas nas nossas mãos, mas a gente não consegue perceber. Até o ponto de vir alguém de fora e falar assim, isso aqui é fabuloso, isso aqui é fantástico, cara. Aí, é isso. Não sei se eu consegui traduzir a sua pergunta, entendeu? É por aí. Conseguiu sim, perfeitamente. Muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigado, meu. Uma honra, de verdade. A lua quando brilha lá no céu, o quintal fica claro, todo mundo quer brincar. O Quilombo de Baía Formosa deixa um legado de coragem e resiliência que inspira gerações até hoje. Balança pra lá, balança pra cá, a origem do quilombo sempre vai continuar. Na verdade, diferente do quilombo do Zumbi dos Palmares, que é o mais famoso do Brasil, que é um quilombo de resistência, esse aqui é um quilombo pós-abolição. É o quilombo onde os descendentes de escravizados, eles trabalhavam 3, 4 dias para o senhor, para o dono da fazenda, para trabalhar 2 dias para ele. É o chamado pagando dia para morar. E esse simbolismo aqui, ele foi feito pela Unesco, pela Prefeitura de Búzios e pela UF em 2013, para representar que nesse local aqui houve um gigantesco tráfico de escravizados no período da ilegalidade, que é esse período que após a Lei Feijó de 1831, especialmente entre os anos de 1840 e 1850, milhares de escravizados chegaram nessa região. Uma história que precisa ser contada, né? Agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver mangue de pedra e DNA do café? Daqui a pouquinho, aqui no Ambiente. Ambiente-se de volta e agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como funciona uma estação de tratamento de esgoto? É o que a gente vai ver agora.
Tecnologia de ponta é a marca desse lugar. É aqui que a Prolagos faz o tratamento de esgoto de todo o município de Armação dos Búzios. Só para ter uma ideia, são 17 milhões de litros de esgoto por dia que entram aqui na estação e recebem o tratamento em nível terciário. Isso é o equivalente a 7 piscinas olímpicas de efluentes tratados que são devolvidos à natureza todos os dias. A gente precisa remover a matéria orgânica para devolver esse efluente de forma adequada ao meio ambiente. É um equipamento de alta tecnologia. Aqui a gente tem uma vazão média de 130 litros por segundo e a unidade opera numa capacidade máxima de 200 litros por segundo. 99,9% do esgoto é água. Esses 0,1% são sólidos. Então, essa fase preliminar, a gente remove esse 0,1%. A importância da caixa de areia no tratamento preliminar é retirar toda a areia que poderia estar indo para o processo de tratamento, né? Ocupando o volume útil dentro do meu tanque de aeração e danificando os equipamentos a longo prazo. Depois de ver cada etapa do tratamento, agora a gente vai entender a diferença que cada uma delas faz. Sâmia, o que a gente está vendo aqui? Então, isso aqui se chama análise do Cone Office, faz parte da rotina operacional. O operador realiza essa análise a cada 4 horas, onde ele consegue monitorar todas as etapas do tratamento. Aqui a gente consegue visualizar muito bem a entrada do esgoto bruto, a quantidade de sólidos que nós temos, e aqui, ó, na saída do efluente tratado, todas as etapas do tratamento e a importância de cada uma delas, desde o bruto até a saída do efluente final. Muito legal, né? 7 piscinas olímpicas. Coisa pra caramba, hein? Agora a gente vai ver a reportagem sobre o Mangue de Pedra. Gente, é um lugar raríssimo. Olha só. Aqui é um lugar cada vez mais procurado pelos turistas, né, Anderson? Sim, aqui nos últimos tempos está sendo muito procurado essa região aqui de Búzios. Viraliza toda hora nas redes sociais também, Toda hora viraliza aqui, porque é muito instagramável, né? Como a galera tá falando agora. Os manguezais são ecossistemas costeiros que são formados sempre por água doce e água salgada. Mas aqui não tem nenhum rio desaguando no mar. Por que é um mangue então, Marquinhos? Então, Tomás, aqui é um mangue porque a gente tem a água doce dessas encostas, né? Que ela infiltra e através do afloramento do lençol freático, essa água doce ela vem encontrar com essa água salgada aqui da praia e forma esse ambiente favorável, né, para que as árvores de mangue possam florescer aqui, germinar e crescer. Perfeito, e tem um aquífero aqui embaixo, né? Verdade. E esse aquífero ele vem exatamente dessas encostas, né, pelo fato de ter essa vegetação típica de Mata Atlântica e o solo é poroso e esse solo faz com que essa água percole e venha, né, misturar com essa água salgada, diminuindo a salinidade da água, favorecendo com que as espécies de mangue possam, né, crescer e servir de abrigo, né, para os animais, de alimento, formar todo esse ecossistema de manguezal. Normalmente o mangue tem uma característica de ser um lamaçal, né? Mas aqui a característica já é outra. Por que essa diferença? Verdade, aqui a gente tem um mangue, né, que ele é composto, né, de solo arenoso, né, e substrato pedregoso, exatamente porque no passado
geológico, aqui teve alguns movimentos tectônicos, ou seja, terremotos. E aí essas rochas, elas foram desagregando do solo e foram formando aqui, sendo que a maré também faz esse trabalho de entulhamento, né? Como você pode ver, ela vai entulhando essas pedras, né, no cordão arenoso. Agora, é impressionante que a gente vem para um lugar como esse e encontra lixo, né? Verdade, Tomás. Um dos grandes problemas que a gente tem aqui, né, é essa questão do resíduo sólido, né, que a gente popularmente conhece como lixo. O pouco tempo que a gente está aqui, a quantidade de resíduo, de lixo que a gente retirou aqui, né, e esse lixo ele é trazido exatamente pelo movimento das marés, né? Então essa mesma maré que traz os propálagos, né, as sementes de mangue, para elas germinarem aqui, ele também traz o lixo, o resíduo de outras localidades, né, e vai entulhando aqui nessa região, e é um problema não só para a gente, né, para a espécie humana, como para as espécies marinhas, né? A educação ambiental, né, ela é de suma importância porque a gente está trabalhando com as novas gerações, né, com as futuras gerações. E é importante a gente sensibilizá-los, né, dessa importância que o ecossistema do mangue tem, né, e dos seus problemas também, né, como essa questão do resíduo, a questão da especulação imobiliária. É uma forma da gente já passar para eles, né, essas informações corretas, de como fazer, do que fazer, o que não fazer num ambiente paradisíaco como esse. Um lugar lindo, praticamente único no mundo, mas que corre um sério risco, principalmente por causa da especulação imobiliária. Não é isso, Carol? Exatamente. O Mangue de Pedra é um ambiente maravilhoso e raríssimo em nossa região dos lagos e em Búzios. A especulação imobiliária, ela vai impedir a infiltração da água de chuva no solo. Com o passar do tempo, o que aconteceu aqui? Foi degradado? Consegue se manter? Como está a situação? Por uma grande luta junto com a sociedade civil, em 2018 teve a criação de um decreto instituindo isso como uma APA. Mas é importante porque ainda não teve aprovação do plano de manejo para poder verificarem os locais, o que pode ser feito ou não. E seria muito importante incluir o Mangue de Pedra dentro do Parque Costa do Sol, né, para dar mais garantia e preservação ambiental, porque você garante uma maior proteção quando insere ela no parque. Mas aí eu acho que é importante a gente falar da diferença entre uma APA, que ela é municipal, para um parque estadual, que é o desejo de vocês, né? Hoje ela faz parte de uma APA e não do parque. A APA permite algumas construções, ela não dá tantas proteções como um parque. Incluí-la dentro do Parque Costa do Sol fará com que possamos protegê-la de especulações imobiliárias e de um plano de manejo que uma APA permite, que tem muito mais limitações de construção. Estamos no momento adequado
para tentar colocar o Mangue de Pedra dentro do Parque Costa do Sol, porque estamos discutindo dentro do Conselho a redelimitação. Então, agora é um momento onde o INEA aponta algumas áreas de inclusão e de exclusão e redelimitação da área. E estamos tentando fazer a inclusão do Mangue de Pedra dentro da Costa do Sol nesse momento. Opa, tá achando que acabou? Claro que não, porque bem pertinho ali do Mangue de Pedra tem uma das histórias mais intrigantes da cidade. Essa é a Ilha Rasa, uma das mais curiosas aqui de Armação dos Búzios, e durante muito tempo ela abrigou o hotel de luxo da cidade. Tem muitas histórias para contar sobre ela, né, senhora? Com certeza. Então, essa ilha nas Rocas, ela na Ilha Rasa, ela foi um dos hotéis de luxuosos e mais importantes de Búzios, foi um grande resort. Esse hotel já teve ali a visita do Rolling Stone, George Michael, Chuck Norris, foi gravada a novela Vale Tudo. Inúmeras celebridades viviam nessa ilha. E hoje, infelizmente, ela é uma ilha fantasma, porque o hotel foi abandonado a partir de 2004, vai fazer 20 anos ano que vem. E uma das coisas mais curiosas dessa ilha foi nela que foi feito o Plano Collor com a Zélia Cardoso de Mello, que era mulher do Chico Anísio. Então a equipe econômica, em 1990, se reuniu ali e ali eles decidiram aquele famigerado Plano Collor que tomou o dinheiro da caderneta de poupança do povo brasileiro. Esse é um lugar realmente único, viu? Agora, hora do cafezinho. Mas um café diferente, cheio de tecnologia. Veja só. A gente sempre ouve falar que a monocultura não faz bem para a terra, não é verdade? Agora, e se a gente conseguisse visualmente perceber isso? Este aqui é tipo o DNA de cada uma dessas terras. Essa daqui, completamente degradada, como na criação de bois e vacas. Essa aqui é a Mata Atlântica intacta. Agora, talvez você esteja se perguntando como que chegamos a estas imagens, Guido? Então, Flávio, pensa como se gerava antigamente uma fotografia ou um filme em um processo de revelação, um revelado. Exatamente, então é como se fosse um filme e que depois passa por um processo com um componente químico que aí revela-se essa imagem. Perfeito, você já virou um experto em cromatografia. Nós temos aqui uma série de cromatografias feitas por nós. É uma forma de analisar uma amostra de uma forma qualitativa. São trabalhos científicos, isso foi desenvolvido na Alemanha. A quantidade de raios que eles têm. Por outro lado, é a zona central, a zona mais periférica. Como são esses anéis, como são essas cores. Todas essas coisas são padrões, indicadores para você interpretar esses trabalhos. Aqui queremos chegar e a gente está aqui. Tá quase. Mas já estamos certos. Parece igual, né? Certo. Ainda falta melhorar um pouquinho mais. A gente pode chamar isso aqui de o DNA do café? Certamente sim, mas na verdade vamos ter também um registro da alma daquela substância. Nesse caso é o café.
Guido, aqui nós estamos numa fazenda produtora de café especial e vimos que tem 2 tipos de terreno, um propício e o outro não. A gente consegue, com essa análise de DNA, transformar um terreno que não é tão bom num que vai produzir o café especial? Perfeito, Flávio. Na verdade, isso é uma metodologia para nós entender como que está o nosso solo. A partir daí é que vai se planejar o processo de melhora do solo. Nós conseguimos tratar um solo de uma qualidade menor, justamente a partir desses análises cromatográficos, e dar para ele o tratamento apropriado, adequado para receber a esse café, com o objetivo de apontar a uma qualidade alta de café. Então a gente tem que se comparar com o melhor solo que nós temos, nesse caso a floresta. Então um solo sadio, com boa estrutura física, com muita integração mineral, com uma microbiologia ativa. E aí vocês descobrem qual o melhor solo e tentam reproduzir ele, seria isso? Exatamente. Como é um sistema qualitativo, nós temos que nos comparar com alguma coisa. A gente se compara unicamente com os solos da floresta dessa mesma propriedade. Nós estamos querendo trazer a memória da floresta para os solos dos cafés. Gente, olha esse lugar onde nós estamos. Uma plataforma que é um lugar lindo, né? O lugar é maravilhoso. Esse mirante justamente também está feito pensando em aproveitar a visual que o paisagem está nos regalando de presente, certo? Sem dúvida. Maravilhoso. Graficamente também dá para perceber que, por exemplo, o solo da floresta corresponderia a um chroma C, que seria o ambiente que está na tua direita. E na minha esquerda seria um solo mais degradado e que a gente tentaria se parecer mais à floresta. Com essas duas áreas aqui, dá para perceber que tem 2 objetivos muito diferentes. Na tua direita, você vai poder perceber uma área com uma restauração, com um pensamento muito mais a longo prazo, certo? Preservando. Enquanto na esquerda é um projeto um pouco mais ambicioso, com gado, com pastagens. Na verdade, eles estão pensando no curto prazo. O que está pensando em gado, ele está pensando em uma renda muito mais rápida. Mas eu acredito que o projeto que ele está preservando, os recursos naturais, ele tem um impacto muito mais além da renda imediata. Ele tem um impacto local, no ecossistema local. Com a cromatografia, Flávio, na verdade, o que a gente consegue identificar quais são essas práticas específicas para cada tipo de solo. Em 5 meses, por exemplo, a gente conseguiu restaurar ambientes degradados e com resultados muito interessantes. O que conseguimos é, primeiramente, nós aproximar ao solo da floresta. O que temos aqui é a microbiologia mais eficiente que poderíamos ter nessa propriedade. É a que está mais adaptada a esse sistema. Não vai achar no mercado uma microbiologia mais adaptada a esse sistema do que o que a gente tem aqui como um recurso natural. O que a gente tem aqui, de fato, é uma biofábrica. Uma biofábrica é um sistema de produção de bioinsumos in situ, na propriedade. O foco do nosso trabalho começou pensando que temos que deixar de depender de insumos externos para passar a produzir os nossos próprios insumos. As folhas da floresta, a microbiologia da floresta, trabalhamos ela em uma fase sólida, logo passamos uma fase líquida. E dessa forma é que nós vamos aplicar para o solo ou para a planta. Logo vamos a formular
que é exatamente o que a planta está precisando nesse momento. A partir desse estudo, a gente já começa a fazer os biofertilizantes que a planta vai precisando a cada momento do seu ciclo de vida. Por exemplo, nesse momento, a gente já está pensando na nutrição do próximo ano. A gente pode garantir uma produção de excelente qualidade. Você entrega para a planta exatamente o que ela precisa. Exatamente. A partir desse estudo e complementando com um estudo de análise quantitativo tradicional de laboratório, nós podemos ajustar essa nutrição especificamente para cada momento da planta. Esse é o ponto exato onde tem que se colher o café, nessa coloração. Guido, chegou a hora, né? Depois de a gente falar tanto tempo sobre café, tô morrendo de vontade de experimentar. Só que esse aqui é feito na prensa francesa, né? É um método diferente. Queria que você me falasse um pouco mais sobre ele. Exatamente. A gente deseja trabalhar com uma prensa francesa porque ele permite extrair muito melhor os sabores e as tonalidades de sabores do café. E você falou em tonalidade e aqui a gente vê claramente que o café ele é caramelo. Afinal de contas, o café não deve ser preto, né? Nem sempre deve ser preto, exatamente. Isso tem que ver com a intensidade do torrado. Nesse caso, esse café admite um perfil de torra um pouco diferenciado e, na final das contas, temos esse tipo de cor. Podemos experimentar, então? Claro que sim. Vamos experimentar. Legal. O momento mais lindo da tarde, acabar o trabalho, beber um café. E sem açúcar nenhum, né? Como deve ser. Claro. É todo um processo. A gente tem que colher o café que esteja no ponto de madurez correto e fazer um tratamento pós-colheita correto também para essa dulçura ou esse nível de café que nós queremos alcançar. Quem tem que se regenerar são as pessoas. A natureza, ela tem as formas, ela sabe se restaurar. Só que podemos dizer que vocês estão adiantando esse processo. Nós estamos devolvendo as condições iniciais, trazendo a memória da floresta, do solo da floresta, para o solo do nosso café. Muito legal. E lembra muito quando as fotos eram em filme, que tinha que ter uma revelação. É a mesma maneira para se revelar o solo. Interessante, né, Tomás? Muito interessante, eu me divirto fazendo esse programa. Eu também, muito. E ó, tá terminando por hoje, só que sábado que vem tem mais e tá super caprichado, hein? Imperdível, a gente se vê aqui no Ambiente. Tchau, tchau. Tchau. Ha ha ha!